E aí vamos aí dar continuidade à nossa saga, né, a nossa viagem aí pelo corpo humano com o estudo dos sistemas. Na aula de hoje vamos falar sobre o sistema cardiovascular, certo? E aí, como subtema do nosso capítulo, nós temos a vida em movimento. E aí nós vamos entender no decorrer da aula, porque nós temos aí esse subtema atribuído ao sistema cardiovascular, a vida em movimento. Estudamos nos capítulos anteriores como a digestão e a respiração são importantes para fornecer a energia e os nutrientes necessários para as nossas células realizarem aí as suas funções, para que elas possam trabalhar. Em ambos os casos, os nutrientes absorvidos pelo intestino e o oxigênio absorvido nos alvéolos pulmonares têm um destino, que é a nossa corrente sanguínea. Vamos entender com mais detalhes o que é essa tão falada corrente sanguínea, como o sangue é capaz de percorrer todo o nosso corpo e distribuir gases e nutrientes, que caminhos essas substâncias percorrem, como o sangue está sempre em movimento aí pelo nosso organismo. Essas e outras questões serão respondidas ao longo deste nosso capítulo, em que estudaremos o sistema responsável por essa circulação, o sistema cardiovascular. Vamos aí então falar sobre a distribuição dos nutrientes pelo nosso corpo. A partir das informações do capítulo 8, vocês devem ter percebido que a função básica do sistema digestório é extrair dos alimentos os nutrientes necessários à manutenção das funções vitais do nosso organismo. Esses nutrientes provêm dos alimentos ingeridos, transformados no sistema digestório e lançados no sistema circulatório. Essa função foi elucidada em 1623 com base nos estudos desenvolvidos pelo cientista William. Esse notável pesquisador chegou às seguintes conclusões: o organismo humano e de todos os animais é percorrido pelo gás oxigênio do ar atmosférico e absorvido pelos pulmões. A corrente sanguínea tem como finalidade básica distribuir os gases e os nutrientes absorvidos dos alimentos pelo intestino delgado para todas as células do corpo através do sistema cardiovascular, que é constituído de vasos sanguíneos por onde circula o sangue e impulsionado pelo músculo cardíaco. Foi a partir das descobertas de William que outros cientistas também se destacaram, em relação ao estudo do sistema cardiovascular ou sistema circulatório. O cientista Marcelo, em 1694, demonstrou que esse sistema é formado pelo coração, pelas artérias, pelas veias e com imensas ramificações. Todo o seu estudo serviu de base para que hoje conhecemos e estudamos sobre o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Ele também pode ser chamado dessa forma, tá, turma? Vamos agora explorar o sistema cardiovascular. Vamos aí conhecê-lo um pouco melhor. O sistema cardiovascular pode ser comparado ao sistema de trânsito de uma grande metrópole, o qual, com suas ruas e avenidas, que seriam os nossos vasos sanguíneos, forma uma rede que interliga todos os bairros, que seriam os nossos órgãos, ao centro da cidade, que seria o nosso coração, transportando pessoas, que seria o nosso sangue. Portanto, podemos dizer que esse sistema é responsável pela circulação do sangue no nosso corpo, desempenhando importantes funções, tais como transportar nutrientes e gases, excretar celulares, hormônios, enzimas e anticorpos, regular a temperatura do nosso corpo, ou seja, esse sistema é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos, que seriam as nossas artérias, veias e capilares, e pelo sangue. Componentes do nosso sangue. Olha que nós já falamos sobre o nosso sangue em aulas anteriores, em capítulos anteriores. O sangue é um fluido vermelho, viscoso, homogêneo a olho nu,
e formado por uma parte fluida e uma parte celular. Como já vimos, trata-se de um tecido conjuntivo no qual as células se encontram num material intercelular líquido, o plasma, e a parte celular é formada pelas hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias, ou como também podem ser chamadas eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são células anucleadas, ou seja, não possuem núcleo, que possuem as seguintes características: transportam o oxigênio dos pulmões para os tecidos por intermédio das moléculas de hemoglobina, localizadas no citoplasma celular. Quando maduras, não possuem mitocôndrias, complexo de Golgi, nem lisossomos. Por essa razão, seu metabolismo é muito baixo, e isso implica num curto período de vida, cerca de 4 meses. Mantém sua quantidade no sangue constante por meio de substituição realizada pela medula óssea vermelha. Já os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são células nucleadas, ou seja, com núcleo, que possuem as seguintes características. São produzidos pela medula óssea vermelha, defendem o nosso organismo contra agentes patogênicos, ou seja, aqueles causadores de doença, ou seja, forma aí o nosso exército de defesa, o nosso sistema imunológico. Já as plaquetas ou trombócitos são corpos anucleados que possuem as seguintes características. São produzidas pela medula óssea vermelha, previnem hemorragias, já que atuam diretamente na coagulação sanguínea. Nós até falamos sobre elas aí em aulas anteriores, falamos até sobre a questão da dengue hemorrágica, né? Por que devemos tomar tanto cuidado em relação a isso? Porque quando alguém está com dengue, as plaquetas baixam muito, e isso pode desencadear um processo hemorrágico. Vamos agora aí falar dos vasos sanguíneos. Como vimos, os vasos sanguíneos são nossas avenidas, por onde é realizado o transporte de substâncias. Eles constituem uma longa rede de tubos pela qual o sangue é conduzido a várias partes do nosso corpo. Assim como as cidades possuem diversos tipos de vias, sejam as ruas, os becos, as avenidas, o nosso corpo também apresenta vasos sanguíneos de funções e calibres diversos. Assim, eles podem ser classificados em artérias, veias e capilares. As artérias são vasos sanguíneos que conduzem o sangue do coração a todos os órgãos do corpo. Elas apresentam parede espessa, pulsação e não possuem válvulas. Já as nossas veias são vasos sanguíneos que conduzem o sangue dos órgãos para o nosso coração. Elas apresentam parede delgada e não pulsam. As veias possuem válvulas, que impedem que o sangue flua na direção contrária. Já os capilares possuem paredes muito finas, constituídas de apenas uma única camada de células. Apresentam fluxo sanguíneo de baixa velocidade e ligam as artérias às veias. É nesses vasos que ocorrem as trocas de nutrientes, gases e resíduos com as células. Por esse motivo, as paredes são tão finas para que essa troca possa ocorrer. À medida que se distanciam do coração, as artérias vão se ramificando e tornando-se mais finas até chegarem aos capilares, que são vasos microscópicos. O mesmo ocorre com as veias, que a partir dos minúsculos capilares vão aumentando de diâmetro em direção ao coração. Então temos aí na nossa imagem o exemplo de uma artéria, de um capilar e de uma veia. Dando continuidade, vamos agora falar um pouco sobre o coração. O coração é um órgão essencialmente muscular, oco com 4 cavidades, responsável pelo bombeamento do sangue que circula no corpo. Então nós estamos vendo aí o movimento que
o coração realiza, os batimentos que o nosso coração aí realiza. E isso aí, turma, incessantemente. O nosso coração aí não para de pulsar, porque caso isso ocorra, nós podemos ir a óbito. O tamanho do coração é variável e pode ser comparado com o de um punho fechado, pesando aproximadamente 400 gramas. Ele se localiza na parte central do tórax, ligeiramente deslocado para a esquerda e abaixo do osso externo. É formado por um tecido muscular estriado, denominado miocárdio, e se apresenta envolvido por dois revestimentos, um interno, mucosa, chamado endocárdio, e o outro externo, serosa, chamado de pericárdio. O coração possui 4 cavidades, 2 superiores, chamadas de átrios, e 2 inferiores, chamadas de ventrículos. Então, aí na nossa imagem, nós estamos percebendo aí essas 4 cavidades. A comunicação entre essas cavidades ocorre da seguinte maneira. O átrio direito se comunica com o ventrículo direito através da válvula atrioventricular direita, ou válvula tricúspide. O átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo através da válvula ventricular esquerda, ou válvula bicúspide ou mitral. A função das válvulas é garantir que o sangue sempre circule no sentido dos átrios para os ventrículos, ou seja, impedindo o retorno do sangue. O sangue arterial é rico em oxigênio e passa pelo átrio e ventrículo esquerdos. Já o sangue venoso é rico em gás carbônico e passa pelo átrio e ventrículo direitos. Convém ressaltar que os átrios direito e esquerdo e os ventrículos direito e esquerdo não se comunicam entre si e que a circulação do sangue no coração é completa, pois os dois tipos de sangue, arterial rico em gás oxigênio e venoso rico em gás carbônico, nunca se misturam. É comum associarmos o sangue arterial e o sangue venoso às artérias e veias, respectivamente, mas isso nem sempre acontece, como iremos estudar em capítulos posteriores. O funcionamento do coração é realizado através de 2 fases, diástole e sístole, que são respectivamente a dilatação e a contração de átrios e ventrículos. Em situação normal, as câmaras do miocárdio se dilatam e se contraem de 70 a 80 vezes por minuto, turma. Então, bem interessante aí nós sabemos dessas informações. E o que seria, então, pressão arterial? Como vimos, a passagem de sangue pelos vasos é comandada pelo coração, que bombeia o sangue pelos vasos, através de movimentos como a sístole e a diástole. O sangue, então, invade as artérias, exercendo uma pressão e dilatando-as. Essa pressão é chamada de pressão arterial. É importante que a pressão arterial se mantenha nos valores recomendados, ou seja, 12 de pressão sistólica e 8 de pressão diastólica para um adulto, o famoso 12/8. A minha pressão é normalíssima, então, porque ela sempre está aí 12/8, a não ser quando eu sofro aí algum abalo emocional, ou quando eu estou aí realizando muito esforço físico. Quando a pressão está abaixo desses valores, hipotensão ou pressão baixa, o sangue pode não circular na intensidade necessária e o oxigênio não chegar em quantidade suficiente às células. Já ao contrário, uma condição chamada de hipertensão, ou pressão alta, quando a pressão sistólica ventricular tem valores a partir de 14 de pressão diastólica, ventricular a partir de 9, pode ocasionar danos nos vasos sanguíneos. Isto pode provocar sérios problemas de saúde, principalmente os relacionados ao coração. E aí, falando mais um pouco sobre circulação sanguínea. A circulação sanguínea no corpo humano é considerada completa, pois, como vimos, o sangue venoso e o sangue arterial não se misturam. Também é considerada dupla, pois aquele percurso que acabamos de descrever
O sangue passa 2 vezes pelo coração. Todo esse processo pode ser classificado em 2 tipos de circulação: grande circulação, coração, corpo, coração, e pequena circulação, coração, pulmão, coração. Na grande circulação, também chamada de circulação sistêmica, o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo através da artéria aorta, em direção às células, tecidos e órgãos de todo o nosso corpo, levando às células o oxigênio e os nutrientes. Ao chegar aos capilares, fornece esses elementos e recolhe das células o gás carbônico e os resíduos. Dos capilares seguem pelas veias de volta ao coração, trazendo sangue venoso rico em gás carbônico, pela veia cava até o átrio direito. Na pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar, o sangue venoso que chegou repleto de gás carbônico dos órgãos de todo o nosso corpo sai do ventrículo direito através da artéria pulmonar e segue em direção aos pulmões, onde libera esse gás carbônico e recebe o oxigênio, retornando ao arterial, que é rico em oxigênio, para o átrio esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Embora pareça estranho, você não leu errado. Na pequena circulação, o sangue venoso segue para os pulmões por uma artéria e o arterial retorna ao coração pelas veias pulmonares. E aí vamos agora falar também um pouco sobre os grupos sanguíneos, turma. Como vimos, a circulação sanguínea é vital para o funcionamento de todo o nosso corpo. Existem, porém, condições em que esse líquido tão importante não é suficiente para cumprir suas funções, como casos graves de anemia, as hemorragias ou mesmo a perda de sangue em cirurgias. Hoje, porém, é possível contornar essa situação por meio da transfusão de volumes de sangue ou mesmo de componentes do sangue, que são as hemácias ou as plaquetas, por exemplo. Isso só se tornou possível de forma segura graças à descoberta dos grupos sanguíneos e, consequentemente, da compatibilidade. As hemácias humanas podem conter 2 tipos de proteína, aglutinogênio A e o aglutinogênio B. As que possuem o aglutinogênio A possuem tipo sanguíneo A. As que possuem o aglutinogênio B possuem tipo B. As que possuem ambos são do tipo AB e as que não possuem são do tipo O. Já no plasma humano, há 2 tipos de aglutinina, que funcionam como anticorpos. Anticorpos são substâncias que neutralizam ameaças ao nosso organismo e essas ameaças são chamadas de antígenos. As aglutininas podem ser anti-A ou anti-B e, como o próprio nome sugere, elas neutralizam respectivamente os aglutinogênios A e B. Além disso, ao se doar e receber sangue, também devemos observar o fator RH. Trata-se de uma proteína que, quando presente nas hemácias, dizemos que o indivíduo é RH positivo, já o contrário chama-se RH negativo. Essa proteína é neutralizada pelo anticorpo anti-RH. Assim, se o indivíduo RH negativo receber uma transfusão de sangue RH positivo, seu sangue reage contra o antígeno RH, produzindo anticorpos. Logo, deduzimos que é terminantemente proibido um indivíduo RH negativo receber uma transfusão de sangue de um portador RH positivo. Isso explica porque, ao informarmos nosso tipo sanguíneo, nosso tipo de sangue, dizemos que ele é positivo ou negativo. É preciso que haja compatibilidade quanto ao grupo A, B, AB e O, e também quanto ao fator RH, positivo ou negativo, para que as transfusões sejam feitas de forma segura. Vamos agora falar sobre o sistema linfático. Além dos vasos sanguíneos que transportam o sangue, temos outro sistema de vias por onde circulam substâncias fundamentais ao funcionamento do nosso corpo. Esse sistema consiste numa rede de vasos de pequeno calibre, com extremidades fechadas, que chamamos de sistema linfático. Ele é constituído de gânglios linfáticos ou linfonodos, baço e linfa. Os gânglios linfáticos são pequenas
dilatações distribuídas ao longo dos vasos linfáticos que funcionam como filtros para as substâncias nocivas. Essa filtração conta com a ajuda de leucócitos ou glóbulos brancos, elementos do tecido sanguíneo responsáveis pelo combate a bactérias nocivas que invadem o nosso corpo. Você certamente já sentiu um gânglio linfático. Isso ocorre porque, quando estamos aí, com algum tipo de infecção, os gânglios próximos à região atingida incham e formam as ínguas. Aqueles pequenos nódulos que normalmente aparecem no pescoço, nas axilas e nas virilhas e que causam aí um pouco de dor e incômodo. O baço é um órgão de estrutura esponjosa. Localiza-se no lado esquerdo da parte superior do abdômen, logo atrás do nosso estômago. Possui cor arroxeada e tem um formato ovoide e pode ser dividido em duas regiões. A branca, mais interna, é responsável pelo combate às infecções através da produção dos linfócitos e, consequentemente, de anticorpos. E a vermelha, mais externa, que é responsável pela filtração do sangue. Esta última apresenta leucócitos do tipo fagócito, responsáveis pela ingestão de micro-organismos. Controla também a circulação das hemácias, eliminando aquelas mais velhas ou danificadas. A linfa é um fluido esbranquiçado, formado a partir do nosso sangue, sem hemácias, contendo plasma, leucócitos, gordura e proteínas. Aproximadamente 2/3 dela vem do intestino e do fígado através dos vasos linfáticos num trajeto único, rumo aos linfonodos, nos quais é filtrada. O ponto final dos vasos linfáticos são as veias cavas, onde a linfa se mistura com o sangue venoso. A importância da circulação linfática está voltada para a absorção de detritos e macromoléculas produzidas pelo metabolismo celular, que não foram então aí eliminadas pelo nosso sistema cardiovascular. Então, quando o nosso sistema cardiovascular não consegue aí eliminar essas macromoléculas, esses detritos, quem realiza isso é o sistema linfático. Então, turma, finalizando aí mais uma videoaula, vocês agora vão resolver aí, né, com uma atividade, as questões do TD de número 28. Foco nos estudos e até a nossa próxima videoaula.